Salmo 134, diz assim a palavra do Senhor: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, Pai, nós nos alegramos na Tua presença, Senhor. E nos alegramos também de modo particular com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos revela o Senhor Jesus Cristo, que nos revela, ó Deus, aquilo que foi o Teu plano, ó Deus, de fazer-se conhecido de nós e nos tornar e nos chamar Teu povo, através da revelação, ó Deus, do Teu Filho, que faz conhecido Deus, ó Deus, distinto dos deuses, dentre outros deuses, daquilo que o homem em seus corações tem produzido, ó Pai, como ídolos falsos. Mas nós temos a alegria e o convencimento, ó Deus, por esta revelação que Tu fazes de Ti mesmo, de que só Tu és o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso de Israel, o Deus e Senhor das nossas vidas. Ó Pai, neste momento que estamos diante da Tua palavra, que nesta porção que já foi lida é graça aos nossos corações, já fala, Senhor, e nos comunica a Tua instrução, ó Deus, a vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas. Mas, ó Pai, nós queremos colher maior proveito dela, nós queremos colher maior benefício dela, de maneira que as nossas almas sejam abençoadas, sejam, ó Deus, edificadas, instruídas, encorajadas, animadas no Senhor. E para isso, ó Pai, nós Te clamamos, que Tu, ó Pai, nos orientes quanto a falar, de maneira que seja dito apenas aquilo que corresponda à Tua palavra, que haja fidelidade, ó Deus, em expor a Tua palavra neste momento. E que, ó Deus, o Senhor repreenda qualquer coisa em contrário. Do mesmo modo, ó Pai, que o Senhor anime os corações dos ouvintes. E que cada um deles, ó Pai, compareça sinceramente para Te ouvir neste momento. Que haja prontidão nos seus corações, não apenas para ouvir, para ter assentimento intelectual daquilo que ouvirem, mas para terem afeto e vontade, de maneira, ó Deus, que com o coração inteiro possam sair daqui para praticar, para viver o que aprenderam. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, portanto, o Salmo 139 pode ser chamado de a adoração dos peregrinos. O culto, o louvor a Deus dos peregrinos. Daqueles que caminharam até aqui e que agora, neste momento, neste contexto do texto, nós encontramos neste 15º Salmo, escolhido pelos levitas para comporem o último estágio desse agrupamento chamado Cânticos de Romagem. E no momento em que eles são não apenas conclamados, chamados, invocados a adorarem a Deus, mas como também são enviados para fazerem isso. A alma do que nós aprendemos sobre culto neste salmo é que ensina-nos muito sobre a adoração corporativa, ensina-nos muito sobre o culto do povo de Deus, mas também ensina quanto ao fato de que, quando falamos de culto, nós estamos falando de um estilo de vida. Nós estamos falando de um todo daquilo que nós fazemos. Nós falamos das coisas que nos ocupam de manhã, de tarde e de noite, daquilo que é o próprio fim das nossas vidas. O nosso breve catecismo, em sua primeira pergunta, ele nos indaga sobre qual é o fim principal do homem. E a resposta os irmãos todos sabem. O fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo, e se deleitar nele para todo sempre. E como é que nós glorificamos a Deus? Há vários modos. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz que quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis isso para que Deus seja glorificado, para a glória do nome dele. De maneira que até tomando uma Coca-Cola, um suco de laranja, fazendo qualquer tipo de coisa na vida, o fim das nossas existências é de que nestas coisas todas Deus seja glorificado. Mas há uma coisa em especial que nos é ordenada na palavra de Deus, que é o culto público, o culto corporativo, a adoração dos peregrinos, que é de fato o momento áureo, o momento culminante desta vida de adoração ao nosso Deus. É neste momento de culto, é nesta celebração do Deus vivo,
que nós vamos encontrar de fato a expressão de vidas que viveram o tempo todo a sua finalidade principal, que é fazer de Deus glorificado. Aqui, em 3 versículos, nós vemos algumas coisas importantes, mas obviamente que, pela riqueza da palavra de Deus, elas não são todo o ensinamento sobre culto. Mas nesta noite eu gostaria de me ater àquilo que o salmista diz aqui, ensina aqui, nos fala aqui sobre a adoração. O John MacArthur declarou o seguinte a respeito de adoração corporativa, ou seja, a adoração dos santos, do povo ajuntado. Ele diz: eu posso dizer que a profundidade espiritual de qualquer igreja, eu posso dizer sobre a profundidade espiritual de qualquer igreja depois de estar em seu culto de adoração por apenas 5 minutos. Se as palavras da música são extraordinariamente orientadas pela experiência, centrada no homem, focada no eu, e assim determinado que o serviço mais se assemelha a uma reunião motivacional do que um culto de adoração. A igreja é, mais que provável, rasa e superficial. Você deve primeiro ter uma igreja no fundo da palavra para levá-la para o alto em adoração. A profundidade determina a altura. Superficialidade na palavra leva a superficialidade na adoração. Muitas igrejas tentam falsificá-la simplesmente por aumentar o volume. Aqui John MacArthur expõe um dos grandes dramas do culto na igreja moderna. A igreja moderna tem definido o seu culto muito mais pela autoexpressão, pela performance, pela motivação que se alcança falando-se das coisas da experiência, falando-se do eu, falando-se daquelas coisas que animam a carne, mas que pouco tocam o espírito. E muitas vezes as técnicas usadas para que se entenda de alguma maneira que o espírito foi tocado, é aquilo que na verdade toca apenas os sentimentos, as emoções, mas que não alcança o coração, que não alcançam as almas. O emocionalismo, aquilo que tem feito com que o culto seja um grande show, um grande espetáculo, mas que os corações saem dali tão rasos, tão imaturos, tão frágeis quanto entraram. Há um momento de catarse, há um momento de experiencialismo profundo, místico, até tocante, mas não há crescimento. Mas não há nos corações, nas almas, um crescimento produzido por Deus, através do Espírito, que aplica a palavra ouvida aos corações dos crentes. E nisso, a vida dos crentes tem sido uma grande frustração. E nisso, a vida da igreja moderna tem sido uma grande depressão e frustrações seguidas uma atrás da outra, porque nós não vemos o povo ouvindo Deus, mas o povo ouvindo a si mesmo, como se estivesse num diálogo de surdos com Deus e num diálogo gritante entre si mesmos, entre pessoas que desesperadamente tentam se expressar umas às outras, mas onde Deus não é ouvido, onde Deus não é visto, onde a sua palavra não é aplicada aos corações e onde a transformação em lugar nenhum tem acontecido. Sinceramente, MacArthur está muito correto. E sinceramente, nós devemos prestar muita atenção no que ele diz aqui. Há muito de desafio à igreja com relação ao culto que nós temos praticado hoje. Há algumas coisas perigosas a respeito daquilo que MacArthur nos diz aqui. Por exemplo, o problema do foco do culto. Deus tem sido um mero espectador no culto da igreja moderna. Deus é um mero detalhe. Como ele disse aqui, as canções, elas falam do eu, numa expressão que é naturalmente entendida quando nós conhecemos o fato de que a grande cosmovisão da nossa época é o existencialismo, a psicologização de tudo, o fato de que aquilo que se determinou nos corações das pessoas é de que eu sou a resolução para os meus próprios problemas. Eu só preciso ser motivado, eu só preciso ser encorajado. Não é para isso que nós vamos ao psicólogo? Para ouvir do psicólogo que eu tenho o direito de ser feliz e que eu tenho que lutar para ser feliz e que a solução para a minha felicidade está em mim mesmo. Então, para que eu vou a um lugar, a um culto onde a essência dele é que eu negue a mim mesmo, é que eu renuncie a mim mesmo pelo fato de que diante de Deus eu reconheço a minha absoluta miséria, a minha absoluta pequenez, face à infinitude de Deus, a grandeza e a santidade dele. Esse, lamentavelmente, tem sido o foco desta igreja contemporânea. Uma igreja que não entende que não é o entretenimento da congregação o objetivo do culto.
Ministros que não entendem que o objetivo do culto não é fazer com que as pessoas saiam daqui se sentindo melhores, mas que elas saiam daqui com Deus tendo sido adorado, com Deus tendo proclamado a sua palavra, a sua vontade, o seu conselho ao coração dos crentes. Nós precisamos, meus irmãos, entender e aprender que tudo o que acontece no ambiente de adoração corporativa deve assentar e fluir a partir da palavra de Deus, movido pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da palavra, e que não age fora da palavra. Não age fora daquilo que é dele, daquilo que ele mesmo determinou como seu meio de ação. Portanto, essas são reflexões importantes a respeito do culto. Entender que, como João disse, o culto acontece em espírito e em verdade. Ou seja, é na dimensão das coisas espirituais reguladas pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus soberano, de acordo, em conformidade com a sua palavra, que é a nossa regra máxima para todas as coisas. E de maneira particular, é a nossa regra para o culto. O culto tem sim um manual, o culto sim tem um estabelecimento, e esse estabelecimento nós encontramos na palavra de Deus. É isso que as igrejas reformadas têm professado durante todo o tempo, e uma coisa chamada princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É o princípio que afirma que o culto é de acordo com a forma como Deus prescreveu. Ou seja, se não há nas Escrituras, se não encontramos na palavra de Deus nenhuma forma de culto estabelecida, prescrita, então esta maneira de se fazer, ou seja, esta que seja diferente da que encontramos na palavra de Deus, deve ser completamente rechaçada. Foi por isso mesmo que os reformadores romperam com a igreja de Roma e sua missa, que se transformou num grande espetáculo, numa grande teatralização. A missa romana chegou ao absurdo em termos de espetáculo, de apresentação, de performance, que os templos católicos romanos, eles tinham camarotes. Os irmãos que já foram às cidades do Nordeste sabem que há algumas construções lá, católicos romanas, que são visitadas por turistas, e nelas você vai encontrar esses camarotes. Há uma semelhança muito grande entre o templo romano, o templo católico romano, e estas casas de shows, esses teatros com os seus camarotes. Por quê? Porque o culto e sua simplicidade e centralidade em Deus deu lugar ao espetáculo, deu lugar a apresentações. E a igreja, mesmo tendo saído daquilo que Roma fazia, nos tempos modernos tem retomado o que Roma fazia e ainda faz. Hoje, muitos cultos não apresentam esta simplicidade reivindicada pela reforma protestante. O que nós encontramos é um retorno a Roma. Muitos espetáculos, muitos shows, e daqui a pouco, creiam, vão insistir novamente camarotes em igrejas evangélicas, de maneira que os mais abastados, os com mais posses, possam assistir ao espetáculo de um lugar privilegiado. E algumas congregações da igreja do Templo de Salomão, a seita neo-judaizante que tem tomado conta do nosso país, já se paga mais caro pelas cadeiras da frente. É R$10 uma cadeirinha de plástico para ficar no fundo. No Templo de Salomão paga-se R$45 de entrada. Por quê? Porque no final das contas, o culto deles já não é mais culto, é uma grande apresentação. E a apresentação, creiam-me, você sempre pagará por ela. Mas Deus não tomará parte disso, e nós aprendemos isso em toda a Escritura. Em outras palavras, ressaltamos que somente a Escritura regula ou ordena a nossa adoração corporativa. Esta ideia é contra o princípio normativo do culto, que estabelece a ideia de que se a palavra de Deus não proíbe, então eu posso fazer. E a grande verdade é que somente se faz aquilo que a palavra de Deus ordena. E tudo as Escrituras cobram-nos a respeito das coisas que são prescritas, e não nos permite aquilo que é o recurso dos advogados, a tal da brecha da lei. No final das contas, quem defende o princípio normativo do culto, a ideia de que o que não é proibido eu posso fazer, é o mesmo que se faz na prática da advocacia chicanista. Ou seja, eu vou na brecha da lei. Se a lei não estabelece claramente, então é aí que eu vou salvar o meliante, é aí que eu vou salvar o corrupto, é aí que eu vou salvar o meu cliente.
No final das contas, você está querendo defender o aspecto espúrio do culto, pelo simples fato de que você não encontra clareza em relação a proibir estes aspectos novos do culto. Como, por exemplo, em tempos modernos, onde muitas coisas estão sendo incluídas no culto, nós vamos de fato, pela grande distância cultural, encontrar prescrições tão particulares e específicas. Mas o fato é que em Levítico 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, são mortos por Deus, porque fizeram o culto de uma forma que não era de acordo com a forma prescrita estabelecida por Deus. O próprio Caim teve o seu culto rejeitado por Deus, porque o prestara em desconformidade com aquilo que Deus havia estabelecido a seu pai, que seu pai havia ensinado a ele, e ele não obedeceu. Em muitos outros momentos da história nós vemos os profetas menores repreendendo o povo de Deus, porque prestaram um culto que não era segundo a maneira como Deus havia estabelecido. O culto, meus irmãos, não é sobre o que nós podemos fazer, sobre os nossos talentos, as nossas habilidades, mas o culto é sobre a grandeza de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz, sobretudo quando nos fez chegar até aqui e poder cultuá-lo, transformando-nos em um seu povo. Portanto, o que vemos neste salmo é o que podemos chamar de suportes de livros de culto, ou seja, a adoração corporativa que é convocada por Deus e a bênção, a grande bênção de Deus que repousa sobre o seu povo em atender o dever de cultuá-lo. No verso 1, nós vamos encontrar, no verso 1 e no verso 2, esta chamada adoração. Vejam de novo comigo, a palavra diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. A adoração corporativa deve ser o único lugar onde os santos se reúnem. A adoração corporativa deveria ser vista e deve ser vista como o cenário apropriado para estarmos juntos, para anularmos todo o lixo que bombardeia os nossos corações. Até chegar aqui no dia do Senhor, neste dia que o Senhor fez para que Ele fosse corporativamente adorado, vocês passaram por muitas coisas. A semana de vocês que começou na segunda-feira e transcorreu por todos os dias até chegar aqui, envolveram muitas coisas. Envolveram dores, lutas, sofrimentos. Envolveram vitórias, boas coisas que vocês experimentaram no trabalho, na vida familiar, no convívio com amigos, com pessoas as mais variadas. O fato é que no meio dessas coisas, vocês foram bombardeados por um mundo que nós frequentamos, mas que não amamos. Um mundo que é inimigo de Deus, mas onde Deus nos colocou protegidos de toda a sua maldade, protegidos principalmente daquilo que pode contaminar os nossos corações. E então, quando saímos desse mundo e de todas essas coisas, é no culto que nós encontramos aquele lugar que, conforme o salmista já começou a falar no Salmo 133, são as antecipações do gozo no céu. São dicas do céu. É esse momento de, como diz a expressão, como o orvalho da montanha, como o orvalho do Monte Hermon, que trazem um frescor vivificante à nossa alma. É um momento de você poder se limpar da poeira que você acumulou durante toda a semana. Uma semana que foi carregada de muitas imposições de Satanás, de muitas imposições desse mesmo mundo, da carne, que tentaram e muitas vezes conseguiram com que o seu coração pecasse, quebrasse a lei de Deus. E o momento de culto é um momento apropriado para você comparecer com toda a frágil alma que você carrega, com todo o frágil ser que você é, juntamente com todos os outros que são da mesma natureza e consistência, e poder dizer: Senhor, eis-me aqui, fala ao meu coração, refrigera a minha alma, traz consolo e encorajamento à minha alma. Eu estou aqui quebrado diante de Ti, para ouvir o que o Senhor tem a dizer para a minha pobre alma, de maneira que eu possa encontrar coragem para voltar para aquilo lá fora. Mas as pessoas não estão entendendo isso. O que nós temos visto é que super-homens, super-mulheres,
super jovens, super adolescentes, pessoas que não entendem a grandeza daquilo que deveriam buscar no culto, estão comparecendo ao culto para se exibirem, para se mostrarem, enquanto lutam por esconder as densas e negras trevas que cobrem os seus corações, a poeira, a fuligem, a sujeira que encobre os seus corpos depois de uma semana difícil. Mas não, acham que um simples banho, um simples trato no aspecto exterior pode colocá-los como super poderosos no momento de culto, cheios de performance, cheios de talento e de exibições para apresentarem diante da congregação e talvez, não sei se creem assim, impressionarem o Todo-Poderoso. Como, meus irmãos, nós podemos estabelecer uma crença desse tipo? Vocês sabem as semanas que vocês passam, vocês sabem as lutas que vocês enfrentam, e vocês sabem a medida do coração de vocês. Como o homem pode crer que seja capaz de impressionar a Deus? Como o homem pode crer e se iludir a tal ponto de achar que ele pode impressionar o Todo-Poderoso de Israel? Ele antes deveria buscar este ajuntamento, este lugar, como aquele lugar de refúgio, de refrigério para a alma, onde de fato ele pode descansar em quem ele é. Um ser frágil, cheio de dores e de enfermidades provocadas pelo pecado, onde a sua alma descansa e repousa em confiança no Todo-Poderoso. Esse é o fato sobre nós, esse é o fato sobre a natureza do ajuntamento dos santos do Senhor. E em primeiro lugar, aqui o que nós vemos é a direção do culto sendo estabelecida no verso 1. Uma direção que é muito consistente com a ideia de que nós devemos vir e olhar para quem deve ser olhado. Vir e nos ajuntar para contemplar quem deve ser contemplado. Aqui o verso 1 diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor. A palavra bendizer não é normalmente muito bem entendida. A palavra bendizer significa considerar Deus, em quem Ele é, considerar os seus atributos, considerar as suas perfeições, considerar a sua infinitude, a sua soberania, a sua santidade, considerar a sua majestade, a sua beleza, a sua glória, contemplar o seu grande poder como Criador de todas as coisas, como Criador do universo, como Criador de tudo e de todos. E ao fazer isso, ao considerarmos isso, falarmos disso, falarmos bem de quem é bom. Bendizer significa falar daquilo que de fato Deus é. E nós não precisamos de outra coisa para bendizer a Deus, que seja segura, que seja confiável, senão aquilo que Deus mesmo diz sobre Ele. É muito atrevimento da nossa parte querer substituir os modos como a palavra de Deus fala de Deus por outras coisas que encontramos por aí. A crise da adoração hoje é tão significativa que já havia problemas de adoração nos anos 80, mas quando a Xuxa surgiu com aquela história de um cara lá de cima, eu creio que não houvesse um único evangélico que não se escandalizasse com isso. Todos os evangélicos ficavam indignados quando Xuxa chamava Deus de um cara lá de cima. Mas hoje são os próprios crentes, nas suas chamadas adorações extravagantes, que estão chamando Deus de um cara. Estão chamando Deus de nomes que são, de expressões que são indignas do Senhor Todo-Poderoso. Por quê? Porque não são crentes da palavra. Porque não adoram o Deus que é segundo a revelação que Ele mesmo faz de si. Mas fazem segundo as suas próprias sugestões, as suas próprias imaginações. Mas a palavra diz: bendizei ao Senhor, vós todos os servos. Todos aqueles que são submissos à sua revelação, que são submissos aos seus modos de governo e de liderança do seu povo. Os seus servos, ou seja, bendizer ao Senhor aqueles que podem fazer isso.
Digam bem, falem das coisas que Ele é e falem das coisas que Ele faz. Uma certa ocasião, discutindo sobre a necessidade de experiencialismo em canções, em adoração a Deus, conversando com um ex-pastor presbiteriano, que montou sua própria igreja, depois de cismar, de rachar com a nossa igreja, ele disse: mas como é que eu sei que Deus é amor? É claro que eu sei que Deus é amor, porque Ele me amou. Como é que eu sei que Deus é misericordioso? Eu só sei que Deus é misericordioso quando Ele tem misericórdia de mim. Meus irmãos, há grande erro nisso. Há um terrível erro nisso. Deus é bom porque Ele é bom e ponto final. Deus é misericordioso porque Ele diz que Ele é misericordioso e ponto final. Você não precisa das suas experiências para que Deus seja o que Ele é. Você precisa conhecer a palavra de Deus para saber quem Deus é. Você precisa da palavra de Deus para que você se desespere e saiba que o perfeito, que o Senhor máximo de todas as coisas, Ele não depende em nada de você para se definir, para se identificar, para ser quem Ele é. Portanto, é preciso entender, em primeiro lugar, nesta chamada para o culto, que a direção do culto nos aponta para quem Deus é, para aquilo que a palavra de Deus diz que Deus é, para o que Deus faz, independente que não esteja fazendo na sua vida. O fato é que nós nos achegamos a Deus, clamando e confiantes pela misericórdia dEle, porque sabemos pela sua revelação que Ele é misericordioso, mesmo que estejamos sentindo e nos ressentindo da necessidade dessa misericórdia. Nós precisamos da bondade de Deus, nós precisamos de todas as coisas de Deus, é verdade, mas antes, o fim principal das nossas almas é declarar isto, é reconhecer isto, independente das nossas experiências. Isso tudo vai redefinir a sua cosmovisão cristã, ou seja, a sua visão de mundo acerca das Escrituras. Você será capaz de fazer coisas que na igreja moderna as pessoas não são capazes de fazer, que é, por exemplo, se alegrar na pobreza. Quem na igreja moderna é capaz de se alegrar na pobreza com tanto discurso a respeito de um Deus serviçal, a respeito de um Deus que é um gênio da lâmpada, apenas para satisfazer desejos, para fazer de crentes ricos e prósperos? Quem se alegrará na fé e na pobreza, semelhante à viúva pobre, diante de tal teologia, diante de tal disposição de apenas exaltar ao Deus com base nas suas experiências? Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão. Quem da igreja moderna será capaz de louvar a Deus diante da perseguição, diante do martírio? Nós somos chamados a adorar a Deus e a direção nos é apontada. Bendizei o Senhor, digam sobre quem Ele é, mas usem a fonte confiável. O seu coração não é a fonte confiável de quem Deus é. A fonte confiável de quem Deus é a revelação que Ele mesmo perfeitamente faz de si, a sua palavra. E o salmista então estará de acordo, e está de acordo com aquilo que nós encontramos no Salmo 100, versos de 1 a 5, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Isso é culto. Qualquer outra coisa será arremedo, poderá até ter cara de culto, ter jeito de culto, mas será algo como demorex. Parece, mas não é. Fala de Deus, mas no final das contas é tudo sobre o nosso egoísmo. Fala de Deus, mas no final das contas é tudo sobre o nosso narcisismo. Fala de Deus, mas no final das contas é tudo sobre o nosso materialismo.
Fala de Deus, mas no final das contas é tudo sobre a nossa vontade de sermos os senhores das nossas próprias vidas. Mas isso que nós vemos na palavra de Deus, bendizer ao Senhor, louvar o seu santo nome, única e exclusivamente focados na direção de quem Ele é e daquilo que Ele faz, por sua palavra. Isso é culto. E meus irmãos, enquanto nós encontramos a alegria deste entendimento de culto, a nossa experimentação do culto é indizível. Você vai encontrar uma pessoa que louva debaixo de um pé de piqui no Cerrado Goiano, como um africano no meio da savana, mesmo que não tenha bateria, guitarra e muitos instrumentos eletrônicos. Você vai encontrar quem tenha prazer em se reunir para cultuar a Deus, lá na Amazônia, naqueles lugares ribeirinhos, tendo que andar 3, 4 horas de barco, e depois sentar-se num pedaço de madeira desconfortável, mas louvar a Deus, bendizer-lhe o nome, exaltar-lhe o seu ser, com simplicidade, com um coração completamente tomado, maravilhado pela grandeza de Deus, cativado por quem Deus é, e não pelos meios de culto. Não estou dizendo que as circunstâncias de culto que a vida urbana nos oferece sejam coisa ruim. Não são. Eu estou usando o microfone para falar com vocês. Nós estamos usando um salão confortável, com poltronas alcochoadas. Mas eu exorto a alma de vocês a não confundirem isso com o culto. Isso são as circunstâncias do culto. O microfone, os instrumentos musicais, os recursos que nos são dados, que sirvam para o culto, não são o culto. É isso o que é outra coisa importante aqui que o salmista está nos ensinando. O louvor e a adoração são, então, apenas um reflexo ou resposta a Deus. É sobre Ele e para Ele. E isso acontece nos nossos corações. Aqui o salmista, ele começa a falar sobre esta natureza daquilo que envolve o verdadeiro culto em termos do seu conteúdo, primeiro chamando a atenção e exortando aqueles que lideram o culto. Na segunda parte do verso 1 ele diz: todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Aqui a referência da palavra de Deus, ela vai encontrar lugar nos exemplos do culto, onde o coração de fato é a grande essência, a grande expressão do culto. Em 1 Crônicas 9:33 diz o seguinte: quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Aqui o que a palavra de Deus, combinando esses dois textos, está dizendo é que o que se espera daqueles que servem na casa do Senhor é que eles tenham o culto como estilo de vida. Que seja aquilo que brota dos seus corações e não apenas aquilo que eles fazem e sobre o qual eles lançam técnicas e ações. Mas aquilo que é a própria vida deles, que é a natureza da sua vida. O culto ao Senhor. Uma coisa importante a respeito disso, em primeiro lugar, é que aqui no Antigo Testamento a referência é sacerdotal. Mas vocês sabem bem que 1 de Pedro 2,9 diz que hoje esses chamados sacerdotes ou levitas, na verdade, são toda a igreja. O corpo de Cristo, por quê? Porque o sumo sacerdote, aquele que dispensou outros sacerdotes, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande líder de louvor e de adoração da igreja. Ele é o ministro de adoração da igreja, o nosso Senhor Jesus. E fez de cada um de vocês levitas, sacerdotes do seu próprio louvor. Vocês não precisam mais de intermediários. Vocês agora podem adorar diretamente a Deus em Cristo. Mas a recomendação aos líderes, aos pastores, aos que estão à frente, aqueles que possuem maior capacidade de serviço, dadas por Deus, é de que transforme o culto no estilo de vida. Uma certa ocasião, um amigo meu, trabalhando, lutando para plantar igreja, convidou uma equipe de louvor de uma das nossas igrejas para ajudá-lo no trabalho evangelístico. E a equipe de louvor fez algumas exigências. Disse: olha, nós precisamos de um carro, um trio elétrico, um carro de som,
E passou a listinha de coisas que ele tinha que arrumar, e aí depois de ele perceber que não conseguiria, ele procurou os irmãos e disse: meus irmãos, nós não temos condições e recursos para isso. Os irmãos poderiam apenas ficar na calçada e usar um violão com uma caixa de som e louvarem com suas vozes, com alegria, com ânimo? Não, pastor, esse não é o nosso estilo. Arrume outra pessoa então para ajudar, porque o nosso modelo está formatado apenas para essa configuração aí com o trio elétrico. E esse pastor baixou a cabeça, com o coração completamente devastado de tristeza, e voltou para o seu campo para seguir o seu trabalho. E numa certa ocasião ele virou para mim e disse: é muito triste que alguém faça da adoração algo tão cheia e tão necessitada de circunstâncias. Quando isso acontece, a adoração já deixou de ser um estilo de vida. Quando nós não somos capazes de cantar e de adorar a Deus sentado no meio fio, enquanto esperamos a próxima do futebol. Quando nós não somos capazes de adorar a Deus só porque não tem aqui uma guitarra ou um violão. Nós não somos contra. Nós apenas estamos esperando que Deus levante cada vez mais pessoas com dons para nos ajudarem. Você aí está aqui doente, com a voz ruim, com o seu joelho doído, né? Há alguns com muitas limitações, mas nós estamos esperando aqueles que irão nos gerar as circunstâncias para fazermos uma música melhor. Mas, meus irmãos, o fato é que quando nós só somos capazes de louvar, de adorar a Deus sob essas circunstâncias, então o nosso culto foi arruinado. Então já não é o nosso estilo de vida. A palavra de Deus aqui aponta para o fato de que, como líderes, nós precisamos louvar, adorar a Deus, bendizer ao Senhor sempre. Isso é o que nós somos, isso é o que nós fazemos. Nós adoramos a Deus. Que assim seja com as nossas vidas. Essa é a coisa importante sobre a adoração dos peregrinos. Se a gente está no caminho para uma cachoeira, em um lugar que a gente for visitar, nós seguimos firmes e alegres cantando e louvando o nome do Senhor. Se nós vamos lá para a Serra da Mesa pescar, entre um peixe e outro, nós estamos bendizendo o nome do Senhor. Hoje nós vivemos uma época em que até nós pastores temos grande dificuldade de praticar o culto doméstico. Que nós pastores somos pessoas que muitas vezes somos vistos como os preparadores de sermão, mas não aqueles que são vistos bendizendo o nome do Senhor. É isso que o salmista está nos exortando a entender e a fazer. Nós precisamos ser exemplos de adoração. E Deus precisa ter misericórdia de nós e nos conceder a graça de sermos assim, de sermos vistos como adoradores do Senhor, exemplos para o povo. Em 1 Crônicas 23, 30 e 32, há um pouco mais sobre isso, quando diz: deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor, e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova, e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Preencher a vida da adoração ao Senhor. Estilo de vida. E não apenas circunstância com hora marcada e com circunstâncias determinadas, mas na vida. Como somos e como andamos, seguindo como peregrinos, e em tudo, e como a natureza do que fazemos, bendizendo o nome do Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, nos estimulando aqui. O James Boyce, ele diz que o que realmente colhemos do Salmo 134, é a responsabilidade dos ministros ordenados de Deus, para que adorem a Deus, e por si mesmos façam isso, e ao fazê-lo sejam exemplos para a igreja, para que a igreja seja adoradora, para que a igreja também tenha ânimo e seja levada a adorar ao Senhor. E ele continua dizendo: não há dúvidas quanto ao fato de que as congregações aprendem com o exemplo de seus ministros, e que irão bem na adoração, ou deixarão de adorar com base nos padrões que veem. Como as pessoas irão aprender a louvar a Deus, se todos eles descobrem que na igreja está um ministro que está tentando ser um artista,
ou um stand-up comedy, cujo principal objetivo no serviço é fazer com que as pessoas voltem para casa se sentindo bem. Como as pessoas irão adorar verdadeiramente a Deus se os seus ministros são exemplos de brincadeiras, de comédia, de ser um grande artista, mas de não entender o que é estar prostrado diante da grandeza de Deus? A igreja moderna está farta disso. Há pastores que são hábeis em entreter as pessoas, em fazer do culto uma grande festa, uma grande brincadeira, mas cujos corações não estão prostrados diante do Senhor e fazem de suas semanas apenas uma preparação para o espetáculo de domingo, mas que não fazem dela aquilo que Paulo fez, aquilo que os apóstolos todos fizeram, aquilo que os homens de Deus fizeram, ou seja, da adoração, da prostração diante da grandeza de Deus, o estilo de suas vidas. Há uma coisa sobre as posturas do verso 2. Vejam comigo: ergueis as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Uma das coisas a respeito da guerra da adoração é quanto ao formato. Quando falamos de palmas, há uma grande guerra sobre se pode bater palmas durante os cânticos ou se não pode bater palmas. Há uma guerra estética sobre se posso levantar a mão ou se eu devo abrir as mãos ou me deitar no chão. Meus irmãos, o que nós precisamos entender do que o salmista está falando aqui, que não é tanto sobre a forma, mas sobre o conteúdo do nosso coração. O que o salmista está falando sobre erguer as mãos é direcionar o nosso coração para Deus. É saber que o plano do culto não está aqui neste nível, mas está na altitude, no grande aspecto gravitacional do culto, que é o culto girar em torno daquele que é o alto dos céus, o Todo-Poderoso, o Senhor. Aqui é sobre o coração, e nem tanto sobre se é com a mão para cima ou se é com a mão para baixo. O fato é que precisamos entender que, mesmo que eu levante as mãos, se o meu coração não estiver sinceramente prostrado diante da grandeza de Deus, se não estiver conscientemente certo de quem Deus é, de que adianta levantar as mãos? Nós, os presbiterianos, temos uma habilidade grande para nos curvarmos para orar. Mas em algumas reuniões de oração nós percebemos o quanto isso é mecânico, o quanto isso não revela um coração de fato posto em Deus. Alguns irmãos, se você pudesse entrar na mente deles, você ia perceber o quanto que a mente estava divagando, viajando, enquanto o outro ora. Uma certa ocasião, o pastor Esli disse que estava dirigindo a liturgia numa igreja e virou e falou assim: meus irmãos, agora nós teremos 5 minutos de oração silenciosa. Aí o presbítero levantou a mão: não, pastor, só 1 minuto, senão o povo dorme. 5 minutos o povo vai cair da cadeira aí, igual eu, que caiu quando Paulo pregava. Por quê? Porque o coração não está ali. Porque muitas vezes os gestos que nós fazemos é um esforço físico para tentar colocar o coração onde o coração não está. E aqui o que nós precisamos entender, olhar, observar, é que a posição não é tão importante em termos físicos exteriores, mas o que é importante é a posição dos corações de vocês. Onde está o coração de vocês quando vocês cultuam o Senhor? Onde Ele está? Uma certa ocasião, diácono em uma igreja, um culto efusivo, o povo se balançando, alguns dançando. Eu pude lamentavelmente ver um casal todo alegre, com a mão para cima e virando de vez em quando e tacando um beijo na boca do outro. E aí eu me perguntei: onde é que está o coração dessas pessoas? Onde está o coração daqueles que deixa a alma tocar mais os seus quadris do que fazer um apelo profundo de quem Deus é em seus corações? Há um grande desafio para a igreja moderna: produzir música, produzir canções e usar os salmos e usar as farturas dos hinos históricos para que nós falemos mais ao coração do que aos nossos quadris. Há uma coisa ruim nas distrações físicas, é que muitas vezes elas nos impedem de ter concentração com o coração. Eu vou
tentar fazer vocês criarem uma imagem mental na cabeça de vocês. Imagine o Igor e o Juraci tentando conversar uma conversa séria. Imagine o Igor falando sobre alguma coisa muito séria para o Juraci, como por exemplo o câncer de um amigo dele. E a Juraci começa a dançar e a se balançar na frente do Igor. E o Igor tentando conversar com o Juraci, compenetrado, e o Juraci fazendo graça, se balançando na frente do Igor. Você vai conseguir terminar essa conversa? Não dá. Imagine você diante de um médico, e o médico lhe dando a notícia de que você tem um câncer ou uma doença muito grave. E aí o médico, tchan, 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 cheguei! E põe um nariz de palhaço no nariz, né? Aqui, senta-se com a cara toda maquiada e, haha, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. E aí você lá assombrado com a doença que você tem, e o médico lhe comunicando isso, sem aquilo que de fato vai falar ao seu coração, mas que vai produzir, além da muita irritação, uma distração profunda daquilo que é o foco naquele momento. Sobre isso, o Dr. Carl Trueman diz que assuntos sérios requerem linguagem séria. Lidar com Deus não é como lidar com parte de diversões. Lidar com Deus não é como lidar com crianças. Lidar com Deus é o assunto mais sério da humanidade. E você teme quando você vai diante de um juiz. E você teme quando vai diante de um delegado. E você teme quando vai diante do diretor da escola. Pense quando é chamado na sala do diretor. Mas nós não tememos diante da presença do Senhor. Sobram brincadeiras, sobram quadris balançantes, sobram coisas que não são dignas de um coração que de fato está, um coração bem postado diante do Senhor, sabendo que Ele é. Em 1 Reis, capítulo 8, versos 28 e 30 diz: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissestes ao teu servo, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para o coração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz. Hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissertes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Aqui, meus irmãos, há uma consciência de se saber aquilo que Deus olha no culto. Esta oração, ela é centrada em Deus, ela é focada em Deus. E a expressão do salmista é: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor. Certo de que a disposição do coração, a atitude interna, o fato de estar sinceramente sabendo quem Deus é e sinceramente rogando e pedindo a Ele, é mais importante do que qualquer gestual físico. De que adianta nós fazermos coisas externas se internamente nós estamos em outro mundo, em outro lugar, ou com outras disposições? Quantas vezes pessoas fazem coisas para serem vistas por homens e não para que Deus de fato a veja? E Deus não precisa ver os nossos gestos, as nossas muitas expressões, porque saibam, creiam, Ele vê o coração de vocês. Ele sabe o que passa aí dentro. Ele sabe de fato qual é a disposição de vocês diante dele. E finalmente no verso 3, diz sobre a bênção do Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui a expressão é que o Senhor te abençoe, Sião. Aquele que fez o céu e a terra. Lá em Números 6, 22 e 26, a 27, nós encontramos a expressão da bênção do Senhor, que é compatível com essa expressão aqui. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A bênção do Senhor é ordenada para os ministros, para os sacerdotes do Senhor no passado, e os ministros hoje sobre o povo de Deus. É por isso que nós encerramos o culto enviando o povo com a bênção do Senhor. O fato é que no primeiro momento do culto nós olhamos e nós vemos quem Deus é, e nós vemos o que Deus faz, e por isso nós bendizemos-lhe o nome. Mas há um momento em que Deus olha para nós no culto, olha para os nossos corações, conhece as nossas necessidades, Ele vê as nossas dores, Ele vê os nossos sofrimentos, Ele olha para cada um dos seus, e então Ele os abençoa. E então Ele sabe que eles estão dispostos a reconhecer, e que estão reconhecendo que dependem dEle, e que não há vida fora da bênção dEle, fora do cuidado dEle. Meus irmãos, a maravilha da maravilhosa graça de Deus por nós é vista em seguida ao bendizermos-lhe o nome. O Senhor abençoa Sião. O Senhor abençoa aqueles que estão em Cristo Jesus, a igreja. Assim como Israel estava, Deus estava para Sião e Sião estava para Deus em Israel. Hoje, Cristo está para a igreja está para Cristo. Esta é a grande expressão da bênção de Deus sobre a igreja, o nosso Senhor Jesus. Aquele que é tudo em todos, em nós, para fazermos não apenas nos ajuntarmos aqui, mas para ser Ele mesmo a bênção sobre as nossas vidas ao sairmos daqui. É Ele quem nos conduz, é Ele que promove tudo em nós. Ele abençoa a sua igreja hoje, a residência dela em Cristo Jesus. É assim que a bênção do Senhor recai sobre nós ao sairmos daqui. Ao sermos conduzidos para mais uma semana dura, de lutas, de muitas coisas, mas a certeza de que Deus está conosco, Cristo está conosco. Portanto, a bênção do Senhor está sobre o seu povo. Há uma referência aqui sobre o Senhor que fez o céu e a terra. Isso é claramente uma maneira de evitar a nossa idolatria. É exatamente esse o conteúdo do argumento do apóstolo Paulo em Atos 17, quando ele discute com os filósofos pagãos. Quando ele claramente diz quem é o Deus desconhecido, diante da tanta possibilidade de nós erguermos altares em nossos corações. Em grande medida, a bênção de Deus está sobre o seu povo, quando o altar está limpo dos muitos ídolos que somos capazes de produzir. Meus irmãos, a igreja tem comparecido diante do Senhor para satisfazer ídolos, para apresentar de maneira espúria diante de Deus pedidos que na sua expressão são verdadeira idolatria. Nós fazemos o nosso trabalho, aquilo que é mais importante para nós, e aí vamos para a igreja e oramos e pedimos por esse trabalho. Nós fazemos de todas as coisas, de filhos, de esposas, de maridos, de viagens, de passeios, ídolos em nossos corações. E comparecemos diante de Deus, o Criador de todas as coisas, para clamar, para pedir que Ele abençoe justamente o nosso ídolo, a nossa idolatria. E a repreensão do salmista é para que nós entendamos que o Senhor haverá de nos abençoar. Ele, o Criador dos céus e da terra, Ele, o único Deus, Ele, o único que deve ocupar os nossos corações, as nossas vidas, que deve ser o centro de todas essas coisas. No Salmo 115, verso 1 a 7, nós encontramos a seguinte expressão: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Mas aquele que é de Sião, aquele que é da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que confiou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, esse entende que tudo Deus faz como lhe agrada, e nisso descansa, e nisso repousa, e nisso há contentamento.
E é nisso que há a bênção do Senhor. Jeremias 10, capítulo 10, versos 10 e 11. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Portanto, a bênção e o prazer nela é Deus mesmo. Todas as coisas que nós queremos usar Deus como meios para elas passarão. Marido passa, esposa passa, filhos passam, trabalho passa. Todas essas coisas não podem jamais estar acima de Deus. Nenhuma delas. Deus é o máximo, aquilo que deve consumir todo o nosso afeto, toda a nossa disposição. E nisso há a bênção do Senhor. Salmo 146, versos de 5 a 10. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Essa é a grande bênção decorrente do culto sobre as nossas vidas. O deleite de Deus. Sair daqui tranquilos, confiantes, certos de que se o culto é um espetáculo, não é um espetáculo de homens para homens, mas é um espetáculo da graça de Deus em Cristo Jesus. É o espetáculo da grandeza e da majestade de um Deus que é suficiente para todos os que são seus. Para um Deus que é o grande, o maior deleite, a alegria para os seus. No Salmo 16, o salmista diz que Deus é o grande prazer da vida dele, a grande alegria da vida dele. Salmo 63, o salmista diz que a tua graça é melhor do que a vida. Essa é a bênção do peregrino ao sair do culto. A certeza de que Deus está conosco. A certeza de que Deus nos conduz. A certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, mas que Deus está em primeiro lugar. Aqui o salmista move os olhos das colinas para o universo. Do outro lado do universo, ao seu Criador, que é eterno e infinito. Ele é o Criador soberano de tudo que é. Como é grande, então, quão grande é a bênção que vem, que pode vir desse que é o maior do universo. Descanse a sua alma, meu irmão. Encontre o frescor da bênção no culto onde nós contemplamos um Deus que é grande e que nós somos pequenos. E não seja tentado em seu coração a um culto onde Deus é pequeno e o homem é grande. Nisso haverá tragédia, ruína para as nossas almas. Mas no reconhecimento da grandeza de Deus, no foco, na centralidade dele no culto, na simplicidade de um culto onde tudo é sobre Deus, tudo é sobre o que Deus faz, e tudo sobre a bênção que saímos daqui, certos, tranquilos e confiantes e encorajados quanto ao fato de que o Todo-Poderoso do Universo está conosco, cuida de nós, nos sustenta, ampara o órfão e a viúva, dá comida aos pobres, dá a todos aqueles que têm necessidade na medida como lhe apraz. Essa é a grande bênção. Hoje devemos entender que devemos ter a adoração como estilo das nossas vidas, a começar de nós, os líderes da igreja. De entender que a igreja são esses sacerdotes que devem atender à chamada adoração. 1 Pedro 2, 5 e 9 diz que nós somos sacerdócio santo, sacerdócio real. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus que vive para a sua adoração.
a estilo de vida. É o que nós fazemos e o que nós deveríamos fazer bem, sob quaisquer circunstâncias. No campinho, na mais quente e ensolarada região do Nordeste, no mais desconfortável banco e lugar que nós pudermos nos assentar juntos para adorar a Deus. Na falta de qualquer coisa, não pode nos faltar aquilo que é tudo para nós. O reconhecimento, onde nós bendizemos ao Senhor. Apocalipse 1, 5 e 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E Apocalipse 5, 9 e 10 diz: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-se-lhes os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Todos nós devemos lembrar-nos o quão somos abençoados do Senhor. É uma grande bênção estarmos aqui para cultuarmos a Deus, para podermos ser o povo de sua posse e o povo sobre quem Ele lança todos os seus cuidados. Jamais se esqueçam de Hebreus 7, 25 a 28, quando a palavra diz: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Esta é a alma do culto. É sobre quem Deus é e sobre o que Deus faz. E isso é tudo sobre quem Cristo é e o que Cristo fez. O culto, meus irmãos, é sobre Cristo. É sobre a glória dele, é sobre este favor fantástico, maravilhoso que ele fez, para que você pudesse sair daqui esta noite convencido de que você é um abençoado do Senhor. Você é parte do seu povo. Então as feridas, as dores, as lutas que você trouxe em seu coração quando entrou aqui, elas não precisam de gritos triunfalistas, elas não precisam da motivação que estimula a autoajuda. Elas não precisam daquele engano do entretenimento que faz com que você, de alguma maneira, se entorpeça e esqueça a realidade dura que é a caminhada que temos ainda pela frente. Não, o que você precisa é entender que você é um peregrino, que os seus pés ainda terão muitos calos durante a caminhada. Você, nesta nave que balança, que tem tantos caminhos duros ainda pela frente até chegar a Jerusalém Celestial, que é a igreja onde nós estamos, você ainda vai vomitar, você ainda vai enjoar, você ainda vai ter muitas dores e muitas lutas, você vai se olhar no espelho e não conseguir se enganar com as palavras do entretenimento, de culto, e você vai perceber naquele espelho quanto você é pecador. Você vai olhar para o seu coração e vai perceber o quanto você é o maior dos pecadores. Mas Deus diz: a minha bênção estará sobre o meu povo. Cristo foi dado uma vez por todas para ser a bênção do meu povo, para ser esse que nos conduz e nos faz chegar até o final. Os peregrinos terminarão sua caminhada, nós chegaremos lá, não sem antes passarmos por muitos sofrimentos, os quais o apóstolo Paulo disse ser um enorme privilégio. Compartilhar deles com Cristo, compartilhar destas lutas com o nosso Senhor. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Nós vamos orar e agradecer a Deus porque peregrinamos, caminhamos, mas não sem auxílio, não sem cuidado,
não sem direção. Oremos.